se você clicou hoje, né, nesse vídeo, é porque você leu na descrição como que a gente faz para se tornar magnético. E hoje é isso que eu vou explicar para vocês, né? Então, para quem não me conhece, me chamo Beth Gama, sou magista, espiritualista e a gente trabalha nesse canal em prol de levar o melhor para vocês, né? Para vocês terem uma visão muito além da vida, né? Muito além do corpo, né? Porque se a gente fica muito no corpo, a gente se limita. Então, a gente tem que se tornar um ser ilimitado. E essa é a proposta do canal, né? Então, para quem gosta de magia natural, para quem gosta de energia, para quem gosta de movimentar a energia, aqui é o lugar. Então, se você não é inscrito no canal, né, se inscreva no canal e assim você vai receber, né, esse conteúdo, né? Sempre que a gente postar, vocês vão receber aí no feed de vocês, né? E aí quem já é, né, membro do canal já sabe, né? Quem é inscrito no canal já sabe como é que a gente trabalha, como é que é aqui as coisas que a gente aborda sobre a espiritualidade, né? Então, pessoal, então curta, compartilhe, enfim, né? Se vocês acham que esse conteúdo, nem precisa fazer isso agora, escuta o vídeo, né? Escuta, né? Porque aqui é como se fosse um programa de rádio, né? Um podcast, aonde você vai ouvir, aonde você vai colocar para dormir, vai ouvir e vai começar a reprogramar a sua mente, né? Porque quando a gente quer manifestar alguma coisa, a gente tem que começar a fazer algumas mudanças internas. Não adianta você querer puxar de fora para dentro. Por que eu estou falando isso? Como é que você vai se tornar um ser magnético? Quando você entender que você não precisa ser, né? Aliás, não precisa ter para ser. Porque o lance, né? O truque da manifestação é você ser para ter. Então, por quê? Porque as coisas, né? A matéria em si, a parte material, um carro, uma casa, um bem material, elas não têm emoção. Então, não é essas coisas materiais que vai fazer você sentir uma emoção. Por que a gente quer coisas? Nós queremos coisas porque a gente quer se sentir bem. A gente fica imaginando, quando eu tiver aquilo, eu me sentirei dessa maneira. E você nunca vai ter. É por isso que você não tem. Por isso que quantos de vocês fazem a reprogramação mental, quantos de vocês pensam positivo, quantos de vocês mentalizam. A gente escuta direto esses mentores aí falando isso, falando aquilo, e você faz tudo que aparece na sua frente, e tudo parece estar do mesmo jeito, tudo parece continuar da mesma maneira. Por quê? Porque não cresce, porque não flui, porque as coisas não caminham, as coisas continuam iguais. Não é verdade? Então hoje eu vou explicar para vocês como é que vocês saem de um ponto e vai para o outro. E vocês têm que entender que tudo é semente, tudo é uma construção. Né? Então, quando você planta uma flor, a flor já não vai nascer ali, né? No mesmo momento, você já não vai ver ela ali desabrochando. Então, ela tem aquele momento onde você põe a semente e a semente vai germinar. Ela vai, né, criar forma. Ah, mas como isso? Isso quem faz, gente, é a inteligência espiritual, né? Então, a gente tem, você, todo mundo tem esse ponto de conexão com o universo. E qual que é o ponto? Qual que é a chave para você manifestar? Qual é a chave que vai fazer você ir de um ponto para o outro? A sua imaginação, o seu pensamento. Você acha que você pensa à toa? Por que você acha que você tem uma imaginação? Por que você acha que você tem um pensamento? Para você construir coisas. Tá? Então, o pensamento é um construtor. Quando você entende isso, que o pensamento é um construtor, o que você vai fazer? Me fala aí, o que você vai fazer? Você vai ter mais atenção naquilo que você está pensando. Você não vai mais pensar à toa. Tipo, você não vai deixar o pensamento pensar sozinho. Porque é exatamente isso. Por que o pensamento pensa sozinho? Porque é uma programação. É uma programação que você vem fazendo
desde sempre, desde criança, desde que você nasceu. Por quê? Porque você escuta coisas, você vê coisas, você cresce numa. Às vezes você cresce numa família complicada, onde tem briga, tem discussão, tem falta. Então você vai se moldando, porque até os 8 anos de idade, o nosso inconsciente ele está em construção. Então imagina você, criança, vivendo num ambiente complicado, você não precisa nem viver num ambiente complicado. A sociedade já é complicada. Você vai lá na escola, quando a gente é criança, e tem aquelas crianças lá que fazem bullying, tem o professor que ele ensina você como você tem que se direcionar, como que você tem que se instruir, como que você vai viver a sua vida a partir daquele momento. Então você automaticamente você reprograma a sua mente de uma forma que não é adequada. Não é adequada. Por quê? Porque você vai ficar um ser limitado. Se você olhar hoje em dia, você vai perceber uma coisa que geralmente eu comento aqui com vocês, que é a questão de todo mundo. Se você perceber, todos os seres humanos, eles acordam, eles têm uma programação. Eles acordam cedo, toma seu banho, toma café, vai para o trabalho, meio-dia, 1 hora sai para o almoço, 2 horas retorna, começa a trabalhar novamente, 5 horas sai do trabalho, pega ali o metrô, o ônibus, o carro, fica naquele trânsito infernal, esperando o farol abrir para poder vir embora, e aquele congestionamento, aí depois chega em casa, né? Chega em casa, vai tomar o banho, vai jantar e vai o quê? Dormir. Todos, se você observar, todos fazem a mesma coisa. Então, o que que é isso? É uma matrix? É o quê? É, é como se fosse uma fábrica de seres humanos, é como se todos fossem androides, não é verdade? Porque todo mundo é uma linha de produção de seres humanos. Então, a gente tem que sair disso, a gente tem que quebrar isso. A gente tem que entender que eu sou capaz, eu tenho a possibilidade de fluir e de ir cada vez melhor. Por quê? Porque eu sou um ser divino. Na Bíblia, por exemplo, quando está lá, eu sou, quem é que está lendo? Quando você pega a Bíblia, é você que está lendo. Então você está afirmando o quê? Eu sou. Quando Deus fala, Deus, entre aspas, eu sou Deus. Então a Bíblia é um grimório, né? E todos eles falam a mesma coisa. E tem lá uma passagem que diz que quem tem, mais será dado. E quem não tem, até o que tem será tirado. Mas por quê? Porque quem é o que não tem? Aquele que está na falta. É aquele que planta a falta. Porque fica pensando como que vai pagar uma conta amanhã, como que vai fazer. Claro que a gente tem que pagar contas, às vezes você faz contas, às vezes você paga um aluguel, às vezes você vai. É claro que você tem que se programar para isso, né? Mas você tem que estar no muito. Você tem. Então você vai pagar, entendeu? Então você vai fazer e acontecer. Agora, o que você não pode fazer é pensar no como eu vou fazer isso, porque não faz parte de você isso daí. A única coisa que você tem que fazer é se colocar numa situação de já tem, né? Então, como que você vai fazer isso? Eu vou explicar para vocês agora como é que você vira um ser de atração, um imã, né? De atrair os seus desejos, né? Fazer os seus desejos correr atrás de você. Então, como é que você vai fazer isso? Gente, é o seguinte, se vocês não derem o primeiro passo e vocês terem uma firmeza, um direcionamento, se vocês não tiverem foco, vocês não vão alcançar nada, porque a sua mente, o que, que você tem que entender? Você tem que reprogramar esse seu programa que está rodando aí. Então, se você começa a fazer um negócio e para, e vai fazer outras coisas, quando você cair em si, quando você perceber, você vai ver que você está pensando as mesmas coisas de novo, tudo igual, tudo de novo. Por quê? Porque o programa roda automático. Às vezes você nem precisa parar para pensar, porque está pensando sozinho, a cabeça não para de falar. Então, como Gaspareto falava, né, o meu mestre querido Gaspareto, aprendi muito com Gaspareto, a minha formação espiritual é do Gaspareto. Eu venho
Eu conheci Gaspareto em 1984, na Rádio Diário, do Grande ABC. Eu tinha 13 anos, 13 para 14 anos, para vocês terem ideia. Então eu já cresci, eu tive a grande sorte de crescer nesse ambiente, né, ouvindo Gaspareto. Então, quando eu era entrando na adolescência, eu escutei o Gaspareto naquele momento. E aquilo me fascinou. Depois, durante um certo período, até mais ou menos, passei uns 15 anos longe do Gaspareto, porque eu perdi, eu não sabia onde encontrar mais. Naquela época não tinha internet, obviamente, era um programa de rádio. E era um programa na rádio AM. Então, me perdi do Gaspareto, mas um belo dia encontrei de novo no Vida e Consciência, quando fiz o curso Vida e Consciência. Ali eu retomei tudo, minha vida mudou, em 2001. Então, a minha vida não é mais a mesma, gente. A minha vida era de um jeito, eu programei a minha mente, reprogramei a minha mente na mesma hora, no mesmo momento, no mesmo instante, no mesmo dia. Por isso. Mas por quê? Porque eu mantive o foco, eu absorvi, eu vesti. Então, você tem que vestir a situação. Então, se você quer, eu quero um carro. Então, o que você tem que fazer? Presta atenção. Você tem que sempre imaginar o seu desejo com outros elementos à volta. Ou seja, por exemplo, um carro. Eu quero um carro. Então você vai se imaginar dentro desse carro. Primeiro, eu quero uma Mercedes. Então você entra na internet, você vê a Mercedes que você quer, a marca da Mercedes, entra dentro do carro, né? Veja dentro do carro como que é painel, tudo. Tudo. Você vai fazer um mapa mental daquela Mercedes. E aí você vai relaxar, você vai inspirar e soltar lentamente. Você inspira, segura, conta até 4 e solta lentamente, contando até 4. 10 vezes. Aí você já entrou dentro de si. Nesse momento você vai se imaginar dirigindo aquela Mercedes. Você vai imaginar assim completamente. Você vai sentir pegando na direção. Você vai ver o painel, você vai ver você andando naquela estrada. Você vai sentir os arbustos, você vai sentir o asfalto. Sabe quando o pneu do carro pega no asfalto? Você vai sentir aquilo, aquele cheiro. Enfim, você tem que ficar ali pelo menos no mínimo 10 minutos. Você tem que fazer isso 15 minutos. Tem que ficar 15 minutos. Você vai fazer isso 3 vezes ao dia. Você vai pegar um momento seu de tranquilidade. Você vai fazer essa respiração, porque senão você não pode chegar de uma agitação e fazer, não vai funcionar. Então você vai vestir. Então, qual que é o momento ideal? Quando você acorda, nem levanta da cama. Tá? Eu estou dando o exemplo do carro, mas vocês fazem aquilo que você quiser com essa informação. Você pode criar aquela sua casa, você pode criar uma viagem, você pode criar um relacionamento perfeito, aquilo que vocês quiserem. Faça isso pela manhã, depois faça isso lá pelas 3 horas da tarde e antes de dormir. Já relaxa na cama, aquele estado, né? Quando a gente vai entrar em teta, né? Que é onde o seu inconsciente abriu e é muito mais fácil você colocar coisas lá dentro, entendeu? Então, aí você tem que sentir o seu desejo. Então, você tem que sentir aquilo acontecendo naquele momento. Por quê? Porque o inconsciente é burro. Ele não sabe distinguir a verdade, né? A verdade e aquilo que não é verdadeiro. Tipo, ele não sabe dizer se é realidade ou se não é. Então, a partir do momento que você está dentro daquele carro, né, eu estou usando o exemplo do carro. A partir do momento que você está dentro do carro, está sentindo, ele já pensa, ela já tem o carro, ela está sentindo, ela está no carro, ele está dirigindo esse carro. Aí o que ele vai fazer? Ele vai procurar meios, é aí que está a mágica. É aí que está a semente, você está plantando a semente. Aí ele vai fazer o trabalho dele sozinho. Aonde? No fator quântico. Aqui em cima, aqui na energia. Então ele vai procurar meios. Como que eu... Não, você não tem que pensar como, porque não é problema teu. O como não é problema seu. O como você vai conseguir, o como você vai chegar, o que vai acontecer, não é problema seu. Isso aí é o universo, ele vai começar a buscar meios para você conquistar. Ele vai começar a buscar situações aonde vão te favorecer em alguma coisa que quando você vê, você já está. Você entende? Então, qualquer coisa que você vai fazer. E o segredo maior
O segredo maior é você se sentir bem. Você tem que se sentir bem. Ah, mas o mundo não tem que se sentir bem. Dane-se o mundo. O externo não é problema seu. Esqueça o que está acontecendo no externo. Porque ele pode se resolver assim, rapidamente. Ele pode se resolver de um instante, da noite para o dia, ou de um instante para o outro. O que diferencia? O seu estado de espírito. É o seu estado de espírito. Então, mas eu não quero pensar nada, eu não quero nada, eu não quero materializar nada, eu estou achando que é muito complicado. É muito complicado eu ficar fazendo esse tipo de coisa, então você vai ficar sem nada. Entendeu? Porque as pessoas são preguiçosas, as pessoas não têm disciplina, as pessoas querem as coisas do dia para a noite. Aí, ao invés de ficar reclamando que a coisa está demorando porque você está sempre desistindo. Se você tivesse mantido o foco naquele seu objetivo e fazendo as coisas que a gente ensina aqui no canal, porque eu já ensinei também várias coisas, né? Várias vezes eu ensinei vocês se colocarem numa melhor. Se tivesse seguido, vocês não tinham regredido. Entendeu? Então, o segredo do segredo é você se manter, se sentir que já é meu. Não pensa no como, que não é problema, não é você. Vocês têm que entender que não é você que vai fazer e acontecer. Você não tem que pensar nos meios, eu acho que eu vou ter que fazer isso, acho que eu vou fazer um bico ali, eu acho. Não é você. Não é você. Se você quer coisa, não é você. Quem vai fazer isso é o universo. O universo, ele começa a mexer as peças. Por quê? Porque ele já percebeu na tua energia, você é vibração. Então, quando você já está no já tem, no já estou lá, entendeu? O universo, ele começa a mexer as pecinhas, ele começa a te colocar numa melhor. Ele começa a trazer as coisas para você. E quando você vê, aí o que acontece? Eu conquistei o carro. Aí você vai crescendo. Por quê? Porque você, a partir daquele momento que você manifestou algo, você já pegou confiança. E aí para você ir cada vez mais, é maravilhoso. E eu vou deixar uma dica para vocês, aqui hoje, para vocês lerem um livro, que é baratinho, é fininho, para vocês começarem a entrar nisso que eu estou falando para vocês, que é O Poder do Inconsciente, de Joseph Murphy. É um livrinho muito antigo, gente. Ele tem, sei lá, dezenas de anos. Entendeu? Então, vocês compram esse livrinho para servir de apoio. Eu não quero comprar o livro. Então, vai na internet, aqui mesmo dentro dessa plataforma, escreva lá, Poder do Inconsciente. Audiobook Joseph Murphy, ou audiobook Poder do Inconsciente, Joseph Murphy. Aí você escuta aquilo lá. Aí você vai vendo o que vai casar com aquilo que eu estou falando, e você vai ter, porque é um livro de 9 horas, né? O áudio é 9 horas. Se você fizer uma imersão, mas não tenho tempo. Gente, se você. Então fica aí na miséria. Fica aí fica frustrado, não conquista nada. Fica aí. Porque daí o que você vai fazer? Você não vai viver a vida, você vai sobreviver. Você quer sobreviver ou você quer viver a vida? Ou você quer ter uma vida plena? Que nem eu, por exemplo, eu tenho tudo que eu quero. Por exemplo, eu estou dentro de uma Land Rover. E aí o que eu vim fazer aqui? Olha só como é que são as coisas. Ela está desligada. Eu nem dirijo ela fica aqui na garagem. Eu vim aqui ligar ela hoje. Eu falei, vou gravar um vídeo. Eu vim ligar ela para lá esquentar motor e tal, porque eu nem ando com ela. Entendeu? Porque, enfim, mas eu tenho, tá aqui. Né? E eu materializei isso. É a segunda. Entendeu? Então, por quê? Porque a primeira eu comprei do dia pra noite. Foi assim. Né? Era usada, essa aqui é zero. Entendeu? Essa aqui também é assim, ó. Foi assim as coisas que acontecem. Mas por quê? Porque eu me coloquei numa melhor. Aí se eu tivesse ficado. E se eu não tivesse mudado a minha vida? E se eu não tivesse conhecido alguém que fosse me passar uma verdade como essa, que no Gaspareto? E se não tivesse acontecido? E se eu não tivesse cruzado na minha vida alguém que fosse me mostrar algo que fosse mudar a minha vida para melhor? Mas isso, o mostrar, não é nada. É você praticar. Você vai praticar? Porque o mostrar, todo mundo mostra. Você entra aí na internet, tá cheio de gente falando um monte de coisa. Mas aí você vai fazer?
Você vai fazer? Você está com essa disposição? Você vai sair dessa preguiça? Você vai sair desse comodismo, dessa crença limitante de achar que já está tudo, é isso aí, a vida é isso aí? Porque a vida não é, gente. Não é. A vida não é isso. A vida é muito mais. A gente não nasceu aqui. Você acha que você nasceu para quê? Para ficar passando necessidade, pedindo dinheiro emprestado para os outros? Não, gente. Vocês nasceram para ser abundantes. Para aquilo crescer, fluir, prosperar. Você ir para onde você quiser. Ter essa liberdade. Hoje eu tenho essa liberdade. Eu vou para onde eu quiser. Se eu quiser sair daqui hoje para Nova York, eu vou. Entendeu? Se eu quiser sair daqui hoje, comprar outro carro, eu compro. Mas por quê? Porque eu me coloquei numa melhor, gente. E depois, o que acontece? Às vezes a gente quer coisas para se sentir bem. Né? Aí você tem aquele negócio, você se sente bem, tipo, 3 dias, 4 dias, uma semana. Segunda semana já nem tanto, terceira semana já deixou de existir isso e você vai partir para outra conquista, achando que o seu bem-estar está num bem material, numa coisa. Ó, tô falando pra você, tem além de roubar a garagem, vai pra lá, nem ligo. Entendeu? Porque não é isso. Por que eu tenho as coisas? Porque eu me sinto bem. Eu entendi que eu me sinto bem, eu não preciso ter as coisas para me sentir bem. E, consequentemente, isso, o que acontece? A minha vibração está sempre em alta. Então, eu vou me alinhar com essas coisas. Então, as coisas vêm a mim. Então, as coisas, elas vêm até a mim. Entendeu? E com muita facilidade. Eu não preciso fazer nada. Às vezes eu penso, que nem por exemplo, eu vou falar um negócio aqui absurdo, mas eu tenho que falar, porque vocês têm que se situar. Vocês têm que ver que é pra mim, é pra você, pra todo mundo. Eu queria um perfume, o perfume custava 4.800. Não, 3.800. É um perfume de nicho. Aí eu falei, mas eu entrei na maldade, porque eu fiquei pensando assim, mas será que eu compro, né? Pô, quase 4 mil um perfume, mas será que é bom? Aí fui na loja e vi o perfume lá. Senti o cheiro daquele perfume. Obviamente que eu comprei o perfume. Comprei o perfume. Dali uma semana, não, na mesma semana, eu fui na terça, quando foi no sábado, eu já estava com 4 perfumes de nicho. Comprei, acho que 2 da linha Serjoff, comprei um da linha Suspiro e um da linha Marley Parfum. Entendeu? Aí vai, como que aconteceu isso? Como que aconteceu isso? Gente, é você se alinhar com aquilo que você quer. Aí você começa a receber coisas que você nem estava querendo. Porque o universo trata de te dar. Entendeu? Então é isso que eu quero passar para vocês hoje. Então, como eu estava falando, eu não quero imaginar. Eu não quero isso, eu não quero. Então se alinhe com aquilo. Como que você se alinha? Se sentindo bem. Como eu acabei de falar. Se sinta bem. Como que eu me sinto bem? Ouve uma música clássica, escuta uma flauta xamânica, que é maravilhoso, gente. A flauta xamânica, tem aqui na plataforma. Vocês escutam aquilo entra dentro de você e te coloca num outro estado de espírito. Então, quanto mais você, para de ouvir funk, para de ouvir música bosta, desculpa falar assim, música sertanojo, que fica só falando de traição, de lamúria. Coloca, gente, músicas que vão te elevar o espírito, que vão te puxar para cima, que vão transformar a sua vida. E não fazer você vibrar naquela vibração horrorosa, né? Aquele ranço, aquele limbo dentro de você. Então vamos mudar a nossa vida, vamos cada vez melhor. E eu sempre parto do princípio, eu estou aqui passando para vocês isso, porque são coisas que eu vivo. Eu não posso dar o que eu não tenho. Eu não posso ensinar aquilo que eu não faço. Entendeu? Que nem tem um monte de gente que você está vendo que o fundo da casa dela ali é um caos, né? Porque eu percebo isso daí. Tá? Então, um exemplo de prosperidade. A Eliane Orives, você vê o fundo da casa dela. É Louis Vuitton, é brilho, é glamour. Então, ela pode oferecer, ela pode dar a vocês aquilo que ela está vendendo. Entendeu? Então, essas coisas vocês têm que observar também, né? E não uma pessoa sentada e o fundo da casa faltando reboco. Essas coisas, gente. Mas você está desprezando. Não estou desprezando ninguém não, gente. Eu só estou falando o que é. Eu só estou querendo ensinar a vocês que ninguém pode dar aquilo que não tem. Então, para eu falar algo, entendeu? Eu tenho que estar
passando o meu melhor para vocês, tá? Então, gente, eu espero que esse conteúdo tenha sido de grande valia para vocês. E escutem isso 1000 vezes. Veja esse vídeo o quanto mais vocês puderem ver. Por quê? Porque isso vai fazer você colocar na cabeça. Porque tem que colocar na cabeça, gente. A gente tem que assistir 1000 vezes, né? Então, um dia escutei uma pessoa falando, hoje uma pessoa próspera, rica, abundante, falou quanto tempo ele precisou, quanto tempo ele levou para chegar onde ele chegou. Ele falou que ele teve que assistir uma palestra do Bob Proctor 90 vezes para internalizar, para poder vestir aquela situação. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês em algum momento do vídeo e que a gente possa fazer mais vídeos assim, agregando valor, agregando força, elevando o espírito e a consciência de vocês, tá bom? Então, pessoal, até o próximo vídeo.